Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula passada falamos de química elementar, átomos. É importante entender o comportamento do micro, pois o micro reflete no macro. Se você não assistiu essa aula, volta lá e assista. Hoje falaremos de radiação não ionizante e ionizante. Quero que vocês assistam um vídeo explicativo agora. Aproveitem. Elas são conhecidas como radiações ionizantes e não ionizantes. Radiações não ionizantes não têm força para modificar a estrutura de um átomo, assim não mudando as moléculas e não havendo tanto perigo quanto a ionizante. Radiações ionizantes têm força de retirar os elétrons de seus átomos, mudando a estrutura de moléculas e dos próprios átomos. No vídeo mostrou a diferença entre radiação não ionizante e ionizante. A radiação não ionizante, ela não causa um desequilíbrio em termos molecular. Ela não tem força suficiente para arrancar um elétron da região orbital. Por consequência, ela não é tão agressiva quanto a radiação ionizante. Essa aqui, ela modifica a estrutura molecular, pois ela arranca um elétron do átomo. A radiação ionizante, ela tem característica de frequência e alta intensidade. Já a não ionizante, uma frequência de baixa intensidade. Exemplos de radiações ionizantes. A radiação ultravioleta, por isso que a exposição ao Sol causa um possível câncer de pele, pois modifica a estrutura molecular da sua pele. Temos os exemplos de raio-x e raio gama. Já a radiação não ionizante, ela não tem esse efeito nocivo imediato. Porém, a longo prazo, ela pode vir a danificar o organismo. Vamos ver isso mais lá na frente. Hoje estudaremos sobre a legislação brasileira sobre radiação eletromagnética. Temos uma lei federal 11.934 de 2009. Ela dispõe sobre os limites à exposição humana a campos eletromagnéticos. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem uma resolução 398 de março de 2010 e essa resolução regulamenta essa lei, a Lei 11.934, definindo os limites à exposição humana a campos eletromagnéticos de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Vamos ver o que diz o artigo 3 da respectiva resolução. O artigo 3, ela define os níveis de referência para exposição do público em geral e da população ocupacional. População ocupacional é aquela população que trabalha com radiação. Aqui embaixo, no quadro 1, temos os parâmetros e níveis de radiação eletromagnética de exposição ao público geral e à população ocupacional. Vamos observar em duas modalidades, 50 Hz e 60 Hz. Em 50 Hz, a exposição máxima do campo elétrico é de 5 kVA por metro, isso para o público geral, como eu, como você. 5 kVA, o K significa 1000, então significa 5.000 volts por metro. Já o campo magnético significa 200 microtesla. Micro é 10 elevado a menos 3. Se lembre que a radiação eletromagnética é uma casadinha do campo elétrico com o campo magnético. Já na frequência de 60 Hz, temos 4,17 kVA por metro e 200 microtesla. Observem o seguinte, que estudos de efeito de radiação eletromagnética a longo tempo mostram que acima de 70 nanotesla, que significa 0,07 microtesla, já faz mal. A legislação brasileira diz que o limite é 200 microtesla e 0,07 já faz mal. Observe que nossa legislação está muito desequilibrada. No campo elétrico, estudos mostram que acima de 40 volts por metro já faz mal à nossa saúde. Repetindo, 40 volts por metro. A nossa legislação bota como limite 5 kVA, 5.000 volts por metro, mostrando mais uma vez
a desatualização de estudos técnicos nessa área. O limite está muito alto. Para fazermos uma comparação, vamos falar um pouco da legislação francesa. Em fevereiro de 2014, a Assembleia Francesa aprovou a lei que limita a exposição à radiação eletromagnética e obriga o governo a traçar planos para proteger eletrossensíveis, pessoas que têm sensibilidade à radiação eletromagnética. Observe o referencial de limite da legislação francesa. É de 41 volts por metro e 61 volts por metro. A nossa legislação, mais uma vez voltando, é de 5.000 volts por metro e 200 microtesla. Muito alto. Com isso, mostra que países de primeiro mundo têm uma importância maior com os seus habitantes. É necessário o Brasil seguir essa linha de raciocínio. Aqui um quadro sobre os riscos das radiações ionizantes e não ionizantes. Já sabemos qual tipo de risco que a radiação ionizante causa e aqui a não ionizante também causa. Aqui abaixo temos grupos do quadro dos agentes perigosos em relação a processos de carcinoma e possíveis cânceres. O grupo 1 temos alguns agentes, dentre eles o álcool, o risco é alto, arsênico, benzeno. No grupo 2A temos como exposição, por exemplo, o refinamento de petróleo. Já no grupo 2B temos entre ele o celular. Dessa forma, o celular é um agente possivelmente cancerígeno. Há evidência limitada da associação com o câncer em seres humanos e evidência insuficiente de câncer em animais experimentais. Deste modo, não se tem um tempo suficiente de estudo para comprovar o efeito nocivo de radiação eletromagnética que o celular emite nas nossas cabeças. Porém, vamos ver que possuem vários casos de processos de carcinoma, principalmente no nosso sistema nervoso central, com o uso incorreto do aparelho do celular. Temos aqui algumas características de potencialização do efeito nocivo do celular para conosco. Uma é a potência. Quanto maior a potência, maior a nocividade. Outra é a frequência. Quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda no cérebro. Proximidade. Quanto mais próximo o celular da sua cabeça, maior a agressividade. A duração. Quanto maior a duração, também maior o desequilíbrio. O estudo mostra que quem fala por mais de 30 minutos diários, ao longo de 10 anos, tem 40% mais de chance de desenvolver gliomas, um tipo de tumor do sistema nervoso. Pessoal, abaixo na descrição tem um link de uma reportagem muito interessante que passou no Fantástico e mostra o perigo das radiações eletromagnéticas que o celular emite. Assista esse vídeo, ele é muito interessante. Temos aqui uma descrição muito legal. Os aparelhos emitem micro-ondas, pois a radiação do celular é bem próxima da radiação do micro-ondas. Elas estão bem juntas. Toda essa radiação de efeito micro-ondas, ela produz uma ação térmica no nosso cérebro. O que acontece? O tipo de radiação emitida por um celular é chamada não ionizante e se parece com um forno de micro-ondas. Essa radiação emitida pelo celular esquenta o tecido cerebral. Ela não provoca mal imediato ao tecido, mas por causa de efeitos a longo prazo, tumores no cérebro, como a OMS alerta, e danos à função de memória cognitiva, já que os lóbulos de memória temporal ficam onde o cérebro é mantido. Conclusão, danifica a estrutura cerebral e principalmente na região onde está responsável pelas memórias. Os cientistas agora alertam que a exposição prolongada por 30 minutos diários durante 10 anos é suficiente para provocar câncer no cérebro. Isso é muito perigoso, pessoal. Essa informação é muito importante. Vamos ver nos slides posteriores que esse efeito ele triplica em crianças. Desta forma, para trabalharmos de forma preventiva, é interessante utilizar o fone de ouvido. Utilize o fone de ouvido não de Bluetooth, pois o fone de ouvido com Bluetooth ele produz também radiação eletromagnética, é uma transmissão sem fio. Dê preferência aos fones de ouvido com fio. Se for falar ao celular, utilize o Viva Voz ou afaste o celular da sua cabeça. Vamos ver isso mais adiante.
Aqui temos outro quadro muito interessante. Esse quadro tem informações muito importantes para você. Temos duas fotos da temperatura corporal com o uso de celular e sem o uso de celular. Acima, uma pessoa sem celular. Abaixo, pessoa usando o celular por 15 minutos. Observem a coloração avermelhada e alaranjada. É um aquecimento do tecido, da pele e do cérebro. Temos aqui, pessoal, um quadro muito interessante da penetração da radiação em adulto e em criança. Isso aqui é uma visão superior de uma pessoa utilizando o celular. Em adulto, a penetração da radiação é representada por essa linha verde. Já numa criança de 10 anos, duplica essa penetração, vai mais além do hemisfério. Já numa criança de 5 anos, essa penetração entra mais de 80% no cérebro. A conclusão é que a criança não deve usar celular, deve evitar o máximo possível, porque o cérebro, a caixa craniana, está no processo de formação. Por consequência, ainda está muito frágil. Então, quais são os danos causados no cérebro? Dano celular por excesso de calor recebido, quebra ou mutação de molécula DNA, alteração da membrana que protege o neurônio, aumento da incidência de tumores no lado em que o celular é usado. Isso é bem perigoso. Por onde a radiação vai? Quando o aparelho está encostado na orelha, a radiação é recebida em 80%, 20% é antena. A 1 centímetro, 60%, a 2 centímetros, 50%. Conclusão, afaste o celular da sua cabeça. Inclusive, que as fabricantes celulares, nos seus manuais, elas recomendam afastar em média 2 centímetros da cabeça. Toda vez que você for falar o celular, nunca encoste o celular no ouvido, pois você vai receber 80% de radiação. E se você estiver no local onde a captação da radiação tiver de poucas antenas, essa potência duplica ou triplica, dependendo da região que você está. Então tome muito cuidado com o celular. Você sabia que o índice de câncer de próstata no homem aumentou devido ao uso do celular na região do quadril? Geralmente o homem coloca no bolso, por consequência joga radiação na próstata. Tome cuidado, não use celular nessa região. A conclusão disso tudo, pessoal, quanto mais longe, melhor. Temos aqui outro quadro com o nível de penetração da radiação nas células do cérebro. Criança de 5 anos, observem a penetração e observe o quanto ela absorve de radiação. 4,5 watts por quilograma. Uma criança de 10 anos, a penetração é menor, porém muito agressiva. Uma penetração de 3,21. Já no adulto, a absorção é bem menor, aproximadamente 3 watts por quilograma. Moral da história, não deixe seu filho falar ao celular, pois ele tem uma probabilidade muito grande de desenvolver um processo de carcinoma neural. Estudos têm relacionado a radiação do telefone celular a problemas de saúde tais como dores de cabeça, alta pressão arterial, tumores cerebrais, câncer, dentre outros. Na descrição deste vídeo tem um link do qual vai lhe levar para um vídeo no meu Facebook. Faço uma demonstração com o instrumento radioestésico da agressividade da radiação eletromagnética ao ato de dormir. Assista esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Lá tem umas dicas bem legais. Aqui abaixo observamos uma imagem tomográfica do uso do celular e sem o celular. Observe que aqui não se está usando o celular. Já nessa imagem da direita, temos o uso do celular. Observem o aquecimento do córtex pré-frontal, justamente onde estão as memórias a curto prazo. Observem uma coloração avermelhada. Aqui você não tem essa coloração avermelhada. Isso aqui é uma imagem representativa de pessoas que têm o costume e a cultura, infelizmente, de dormir com o aparelho celular e durante a noite vai estar se mexendo, vai estar acordando de forma cansada, com dor de cabeça e muito indisposto. Você tenha gostado muito dessa aula. Eu gostei demais. Gratidão ontem, hoje, amanhã